Vem depressa, Senhor, e com teu amor enche o meu coração. Tu és lugar seguro e sempre procuro abrigo em tuas mãos. Tu és Deus verdadeiro e sempre o primeiro a nos ajudar. Tu habitas entre os querubins, ó Senhor. Eu nasci pra te amar. Oh, aleluia, digno de louvor. Aleluia, Santo é o Senhor. Minha vida te entrego agora, tudo coloco em teu altar, ó Senhor, sempre vou te amar. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar a respeito da palavra de Deus. Hoje nós queremos falar sobre, no livro de Samuel, segundo Samuel, que narra e conta a história de um rapaz cujo nome era Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonas e neto de Saul. A Bíblia fala no livro de 2 Samuel que houve uma guerra sangrenta no Monte Geboá entre os israelitas e os filisteus, onde Saul e seus 3 filhos foram mortos. Naquela época, Mefibosete ainda era novo, era pequeno, quando essa notícia chegou em Jezreel. A ama que cuidava de Mefibosete pegou ele para fugir. E ao fugir, ela tropeçou e caiu. E Mefibosete ficou aleijado dos 2 pés. Ele acabou indo para Lodebar. Então narra para nós essa parte de Samuel, que conta essa história do neto de Saul, filho de Jonatas, que quando houve aquela guerra onde Saul e seus filhos foram mortos, chegou a notícia para a ama de Mefibosete e ela tentou então fugir com ele para que ele também não fosse morto, porque também fazia parte da família de Saul. Então ela tentou fugir com ele rapidamente para que ninguém o matasse, mas nesse trajeto dela tentar fugir, acabou tropeçando, caindo, e Mefibosete então ficou, devido a essa queda, aleijado dos 2 pés. Podemos dizer que ele ficou paralítico, quem sabe. Ele teve um problema de coluna que afetou a parte dos seus pés, cujo qual ele não conseguiu mais andar. Mas mesmo assim, ela pegando ele, conseguiu levar a uma cidade chamada Lodebar. Aquele menino, ainda jovem, foi criado naquela cidade. E naquela época, como hoje em dia, muitas pessoas sofrem devido a ter problema físico ou ser pessoas que é deficientes físicos, né? Pessoas que são paraplégicos, paralíticos, aleijados, amputados.
enfrenta uma situação difícil no dia a dia da sua vida, como esse que a Bíblia narra lá em 2 Samuel, que enfrentou esse problema entre as pessoas que, na realidade, ria dele, zombava dele, porque, segundo a palavra de Deus, nós temos alguma imagem que estaremos postando durante essa palavra, onde ele, de pequeno, já se arrastava pelo chão, porque nem todas as vezes a pessoa que é deficiente tem alguém para estar com ele, ajudando ele, levando ele para um lado, para o outro. E muitas das vezes ele tem que dar um jeito sobre a sua vida para poder caminhar e andar de um lugar para o outro, pois ele nem sempre tem alguém que está ali do seu lado para apoiar, para ajudar. E Mefibosete então enfrentou no seu crescimento a grande dificuldade, pois ele era paralítico dos dois pés ou das duas pernas, pode ser. Então ele cresceu com esse problema, enfrentando grandes situações difíceis. Quem sabe quantas pessoas riu dele, zombou dele, mediante o seu estado, mediante a sua maneira de viver, pois sempre as pessoas que são deficientes, que têm problemas, enfrentam as dificuldades das pessoas que desfaz deles. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas que têm problemas de deficiência, que é paralítico, outras coisas mais, para pegar uma condução, enfrenta problema para pegar uma condução, pois nem todas as pessoas que conduzem uma condução têm prazer de parar e esperar aquela pessoa com dificuldade entrar ou descer da condução. Mefibosete então enfrentou grandes dificuldades na sua época. Foi crescendo, enfrentando zombaria, se arrastando pelas ruas, como nós veremos algumas fotos. E com toda essa dificuldade, ele estava esquecido naquela cidade de Lodebar. E ele estava ali então, sendo criado, crescendo da maneira que ele pôde crescer, da maneira que talvez alguém lhe ajudasse a até mesmo no seu caminhar para fazer até algumas coisas no seu relativo a fazer, como tomar banho, trocar de roupa. Grandes dificuldades ele enfrentou no seu crescimento. E o mais difícil de todas as pessoas que é deficiente, se ele não tiver Deus no coração, se ele não tiver Jesus na vida dele, ele não aguenta as pessoas que estão à sua volta ao desfazer, ao zombar, ao rir e até mesmo atacar, chamar de paralítico, de aleijado, de cego e outras coisas mais que as pessoas costumam dizer às pessoas que têm problemas de deficiência. E esse rapaz, que era filho de Jonatas e neto de Saul, enfrentou essas dificuldades, enfrentou esses problemas, enfrentou grandes lutas no seu crescimento, grandes problemas mediante a sua dificuldade física, como também as pessoas que estão à sua volta para lhe atacar, para lhe acusar, para zombar dele, mediante o seu estado que ele se arrastava pelas ruas. Hoje em dia, muitas pessoas deficientes têm facilidade de se mover de um lado para o outro, porque existe cadeiras de rodas e outros objetos que facilitam o transporte da pessoa que é deficiente ou que é aleijado. Mas esse Mefibosete enfrentou grandes dificuldades em sua vida. Aleijado dos dois pés, zombado pelas pessoas,
sem esperança nenhuma, porque todas as pessoas que têm o seu corpo físico natural, ao ver uma pessoa que tem problemas, que é aleijado, que é paralítico, outras coisas mais, nem mesmo às vezes quer ficar perto, porque você vê quando Jesus entrou até onde estava o tanque, onde estava aquele paralítico esperando a cura da sua paralisia, já há 38 anos se achava enfermo, e ele disse, quando falou com Jesus, que não tinha ninguém que o ajudasse, ninguém que o apoiasse, ninguém que dava uma força para ele descer nas águas. Quanto tempo aquele paralítico ficou ali jogado à beira daquele tanque, sem um amigo, sem um parente, sem ninguém para ajudar? Foi o que ele disse para Jesus: eu não tenho ninguém que me ajude a descer no tanque enquanto hoje movimenta a água, outro desce antes de mim, porque eu não tenho ninguém, eu sou sozinho. Mefibosete também enfrentou grandes dificuldades devido a ser aleijado dos seus pés, arrastando-se pela rua, zombado pelas pessoas, criticado, mas eu creio que ele tinha uma esperança ainda de a sua vida mudar. Eu creio que ele tinha uma esperança de sair daquela situação de mendigo, de se arrastar pela rua, de viver as mendigagens de outras pessoas, mas eu creio que ele tinha a esperança de sair daquela situação, de sair daquela vida que ele vivia. E a Bíblia narra então que um certo dia o rei Davi perguntou sobre a descendência de Saul, principalmente de Jonatas, que foi um dos seus melhores amigos, e se existia algum herdeiro para que ele pudesse fazer o bem ao herdeiro, lembrando e recordando principalmente de Saul e principalmente de Jonatas, que tanto o apoiou. E aí falaram para ele que Jonatas tinha um filho, e que esse filho, chamado Mefibosete, que estava na cidade de Lodebar, ali largado, desprezado, ali zombado pelas pessoas, mediante a ser aleijado dos pés. Então o rei Davi manda que busque Mefibosete, e assim que ele chega à presença do rei, ele prostra-se perante o rei. E o rei Davi então leva ele até a mesa e fala com ele que a partir daquele dia ele ia restituir todos os bens que pertenciam a Saul e a Jonatas, e entregar para ele, e que nunca mais ele ia viver aquela vida de mendigo se arrastando pela rua por ser aleijado, mas que teria o privilégio de estar sentado na mesa do rei e alimentar-se com ele. A partir de então, Mefibosete recebeu toda a herança que era dos seus antepassados, se tornou uma pessoa rica ou milionária mediante os bens que os seus antepassados tinham, e passou a ser um dos amigos de Davi, do rei Davi. Aquele rapaz que vivia se arrastando pela rua, agora rico, e assentando-se à mesa e alimentando junto com o rei Davi. As pessoas que talvez zombaram dele, as pessoas que riram dele, agora não sabiam onde enfiar a cara, porque lá estava aquele rapaz que ainda é aleijado, mas era honrado pelo rei, era uma pessoa abençoada pelo rei, embora sendo aleijado dos pés, mas isso não tirou que ele tivesse a oportunidade de ser honrado, glorificado pelo rei Davi.
Existem muitas pessoas sobre a face da terra, principalmente pessoas que sofrem acidente, que passam por amputação, perdem os seus membros, pessoas que às vezes passam por um acidente e acaba sendo paraplégico devido a um tiro ou uma queda. Outras pessoas que já nascem com deficiência física ou faltando membros do seu corpo, como esses dias mesmo viu a reportagem de uma menina ainda pequena, base de uns 5 anos, um pouquinho mais, que nasceu sem as 2 mãos. E aquela menina, instruída pela sua mãe, fazendo um doce com aqueles tocos de braço. Existem pessoas na face da terra sem perna, sem mão, sem braço, por nascer dessa forma, e outros por ser amputados, e outros por adquirir certos tipos de doença e acabar em situação difícil. Mas eu gostaria de dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que enfrentam esse problema, essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, que são aleijados, são paralíticos, faltam braços, pernas. Talvez você tenha ficado como Mefibosete, triste, desanimado. Talvez você tenha sido zombado pelas pessoas que estão à sua volta quando você está andando na rua ou quando você vai pegar uma condução. Talvez quando você vai subir uma escada ou descer uma escada e enfrenta grandes dificuldades devido à sua deficiência, e muitas pessoas têm rido de você, têm zombado de você, e às vezes você chega em sua casa triste, às vezes até chora, mediante as coisas que lhe acontecem no dia a dia da sua vida. Mefibosete, o rei Davi, não restituiu os seus pés. O rei Davi não fez que ele voltasse a andar. O rei Davi não fez nenhum milagre para que ele pudesse restaurar os seus pés e se tornar uma pessoa normal com todos os membros do seu corpo. Mas o rei Davi devolveu para ele o respeito, a honra e a glória de estar junto com o rei. Você tem enfrentado coisas difíceis, né, meu irmão? Meu irmão? É você que está nos ouvindo. Você tem enfrentado situações difíceis mediante ao problema que você tem. Eu quero falar para você que, embora você não tenha os seus membros restituídos, embora você não tenha de volta uma mão que você perdeu, um pé, uma perna que você perdeu, que você não tenha de volta algo que você perdeu do seu corpo, embora você não tenha isso, mas você pode receber de Deus hoje a dignidade, o respeito, a honra, a glória. E esse rei hoje é o Rei Jesus. Só Ele pode devolver as pessoas que estão enfrentando problemas de deficiência, pessoas que sofreram cirurgias e perderam parte do seu membro. Só Jesus pode restaurar novamente a honra, a paz interior, a capacidade de andar entre as pessoas, ainda que vendo alguém rir, mas manter uma alegria dentro do coração, porque Jesus tem esse poder de colocar na sua vida a alegria que ninguém tirará, que ninguém irá fazer com que você se abata, que você chore, que você sinta tristeza, porque Jesus preencherá todos esses efeitos emocionais. Davi não devolveu as pernas para Mefibosete. Jesus não vai te devolver as pernas que você perdeu. Jesus não vai te devolver a mão, o braço que você perdeu. Jesus não vai fazer nascer um membro que você nasceu faltando.
mas Jesus vai te dar a paz, mas Jesus vai te dar a tranquilidade de você viver nesse mundo com toda a alegria, mesmo sendo como você é. Jamais as pessoas à sua volta, os problemas emocionais, irão fazer com que você se abata por esse problema que você tem enfrentado. Por quê? Porque o Senhor Jesus preencherá todas essas partes onde que o diabo quer usar para tirar a sua alegria. Jesus irá preencher tudo isso. E além de te dar uma paz nesse dia para que você viva nesse mundo com tranquilidade, mesmo sendo deficiente ou mesmo enfrentando o problema que você enfrente, Ele dará vitória. Ele te dará grandes vitórias. E ainda, quando chegar o dia da sua partida, da nossa partida, nós iremos ter um corpo transformado. Iremos ressuscitar. Se falta o braço, na ressurreição, você não ressuscitará sem os braços. Na ressurreição, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15 que semeia-se uma semente, mas daquela semente nasce um corpo. Ou seja, nasce uma árvore, nasce a planta, mas o que semeou foi uma semente. E ele diz que assim são as pessoas que hoje descem à sepultura. As pessoas que estão em Cristo Jesus são como uma semente plantada na terra. E assim que nosso corpo físico foi plantado na terra, ainda com deficiência ou ainda com outras dificuldades físicas, mas quando ressuscitarmos, iremos ressuscitar com um corpo glorioso. A Bíblia diz que assim como Jesus é, nós seremos. Que hoje você possa saber que embora você tenha os seus problemas, como Mefibosete teve, mas o Rei Jesus está te chamando para que você assente com Ele à mesa, para que você tenha vitória, não só agora, mas seja abençoado eternamente. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceite Ele como Salvador. E se você não tinha consciência, mesmo sendo crente, da importância que você tem para Deus, que você tem para Jesus, que você tenha hoje essa consciência que Jesus te chama. A Bíblia fala que Jesus contou uma parábola e disse para que saísse pelas ruas, convidasse os aleijados, os pobres e todo tipo de pessoa para que entrasse no seu reino. E que você, meu irmão, que você, meu ouvinte, hoje aproveite essa oportunidade que Jesus está te dando e seja feliz com Jesus, mesmo sendo uma pessoa deficiente. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, eu te